Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Corsini e como aqui nós discutimos estratégias para que o educador, seja professor, professor particular, psicopedagogo, orientador educacional, coordenador, enfim, qualquer profissional que trabalhe na área da educação com a questão da aprendizagem, possa transformar o seu aluno em um estudante, entendendo como o cérebro aprende, hoje nós vamos conversar sobre um tema que ajuda os nossos estudantes a terem cérebros mais potentes. E eu vou começar com a seguinte pergunta: o que você, educador, faz para estimular que seu aluno se transforme em um estudante? Como a grande maioria, provavelmente você deve ter respondido que incentiva a leitura, que orienta sobre como ter uma rotina e um planejamento de estudo, como se organizar no seu dia a dia, a importância de ter um ambiente adequado para estudar, sobre os elementos que distraem a atenção do estudante, como manter o foco e a concentração durante os estudos, técnicas de estudo e por aí vai, certo? Ótimo, gente. É isso aí. Tudo isso é super importante. Aliás, isso é orientar um estudo adequado. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Será que você diz para os seus estudantes que eles devem tomar café da manhã todos os dias? Ou mais, que a nossa alimentação ela não pode ficar em segundo plano? E isso principalmente quando a gente conversa com os nossos alunos que estão lá na terceira série do ensino médio. Pois é, gente, esse é o tema de hoje. A alimentação. Comer para aprender. E essa boa alimentação, ou seja, refeições equilibradas, com horários regulares, ajuda os estudos. Por quê? Porque ela aumenta a concentração e o foco, melhora o raciocínio e ela está ligada diretamente à facilidade de aprendizagem. E eu vou começar com vocês pelo primeiro item dessa boa alimentação, que é o café da manhã. Os alimentos do café da manhã, gente, eles são os primeiros combustíveis que os estudantes têm no dia. Depois de dormir, ou seja, depois de ficar lá, né, várias horas sem comer, o corpo, principalmente o nosso cérebro, precisa desse combustível para trabalhar. E aí vocês devem estar pensando, ué, mas se a gente está em repouso durante o sono, se a gente não está fazendo nada à noite, se o nosso corpo não está realizando nenhuma atividade, ele não está gastando energia. Então, repor o quê? Pois é, como dizem os nossos estudantes, só que não. Atividades básicas, gente, como a respiração, garantir o batimento cardíaco, a pressão sanguínea, tudo isso está sendo executado pelo nosso cérebro enquanto a gente dorme. Tudo isso está ali, essa atividade está sendo realizada pelo nosso cérebro. Né? Ele garantiu tudo isso, ninguém morre
a hora que está dormindo. Muito pelo contrário, a gente continua vivo. E para a gente continuar vivo, o cérebro precisa continuar mantendo as nossas funções vitais. Então, quando a gente dorme, só para vocês terem uma ideia, a gente gasta, em média, 60 calorias por hora. Façam as contas aí, quanto é que a gente gasta se a gente dormir 8 horas, ok? E principalmente a glicose, ela vai ser necessária nesse processo energético do aprendizado. Um aluno vai receber informações lá durante a aula. Ele precisa manter o foco, ele precisa estar concentrado, ele precisa raciocinar, ele precisa tomar nota, né? Então, ele vai precisar de todas essas funções, né, para poder absorver e transformar essas informações em conhecimento, e isso só vai acontecer, gente, se tiver queima de glicose. Por quê? Porque a glicose é esse combustível. E para isso, de acordo com os médicos, com os especialistas, é preciso que ele tenha ingerido uma dose adequada de carboidratos. E aí, gente, além dessa ingestão, né, de carboidratos para que ele possa raciocinar, se concentrar, enfim, se isso não acontece, se ele não se alimentar corretamente no início do dia, ele vai apresentar hipoglicemia depois de um certo tempo, ele vai apresentar cansaço, tontura, fraqueza, náusea, alteração de humor, dificuldade de concentração. E qualquer que seja, né, um desses efeitos, isso vai comprometer os estudos. Não é que ele vai apresentar tudo isso, mas que ele apresente um deles. Só esse já compromete a qualidade dos estudos, certo? E hoje já existe assim uma série de estudos, de pesquisas que comprovam isso. Né? Estudos internacionais, por exemplo, em 1989 foi feito um estudo intitulado School Breakfast Program and School Performance. O que é isso? O café da manhã oferecido pela escola e a performance dos estudantes. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Um outro, em 2012, foi encomendado pela Nestlé e foi realizado aqui no Brasil, nas escolas de São Paulo. Esses dois já dá para a gente ter ideia do quanto isso é algo que faz parte de pesquisas mesmo, né? De pessoas tanto ligadas à área médica como ligadas à área da educação. Mas, gente, o carboidrato, ele não é o único nutriente que não pode faltar no café da manhã. Ok, o carboidrato vai oferecer aí a glicose, o combustível, mas ele não é único, ele não pode estar ali sozinho. O cardápio matinal, ele também precisa conter outros elementos, fibras para garantir o bom funcionamento do intestino, precisa ter proteína, que são responsáveis pelo desempenho de várias funções energéticas e estruturais no nosso corpo. Precisa ter vitamina, que são essenciais para o nosso metabolismo. Então, isso se traduz basicamente em leite e derivados, pão, frutas e grãos, cereais, né, como aveia, granola, enfim. Só que o que a gente observa? A maioria das escolas começa a aula
por volta de 7 e 7h30 da manhã, certo? E aí a gente tem um grande número de alunos que ficam, gente, até o último milésimo de segundo na cama, né? A hora que assim, a mãe acho que chega com um balde d'água fria é que o bichinho levanta. Então, esse tempo entre o levantar e o chegar à escola, ele é muito curto. E qual que é a consequência disso? Bingo! Eles não comem, né? Eles não tomam o café da manhã. Quando muito, leva uma maçã ou pega um pedaço de pão e vai comendo no carro, no transporte, enfim. Né? Fora isso, tem aqueles que não conseguem comer de manhã. Ah, eu não estou com fome, ah, eu não consigo comer. E o mais triste, gente, aqueles que não comem porque não tem nada para comer, né? Porque não tem dinheiro para comprar. Então precisa ir até a escola e lá eles vão receber, né, o café, a merenda. Enfim, fato é que o café da manhã é uma das 3 principais refeições do nosso dia. Para alguns especialistas, é a mais importante. Então, não dá para o aluno simplesmente pular essa refeição, que é super importante. Não dá para simplesmente, não vou tomar café da manhã, eu como um lanche na hora do intervalo. Tem aqueles que nem lanche na hora do intervalo comem, já vão direto para o almoço. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Eu sei, gente, que esse é um tema que, lógico, começa em casa, né? Os pais, começa na família, que é muito difícil, tirando as escolas públicas, o café da manhã acontecer na escola, né? Começa em casa, eu sei que tudo começa lá. Os pais, inclusive, eles são o maior exemplo, né, para os filhos. Então, muito mais do que o que eles falam, é o que eles fazem, é a atitude deles. Isso serve para tudo, não é só para o café da manhã, né? A referência, né, aquilo que a atitude dos pais é tudo. Então, o comportamento deles perante a questão da educação alimentar, né, é super, mega, ultra importante, né, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Mas não dá para a gente pensar, gente, que já que isso é responsabilidade maior dos pais, então eu, enquanto educador, lavo as minhas mãos. Eu não posso dar conta disso. Mais ou menos, né? Não basta a gente conversar sobre isso na escola. Então, assim, chegou a informação até mim que aquele aluno não toma café da manhã, fulaninha, vem cá. E aí, o que acontece que não toma café? Você sabe da importância, parari, pororó, pororó e piriri? E, gente, chamar a família. Então, orientadoras educacionais, chamem a família, marque uma reunião, né? Um bate-papo, uma conversa, e aí a gente orienta isso, né? Sobre a importância do café da manhã, né? A importância deles enquanto modelo, né? Como referência para a criança ou para o adolescente, né? Orientações às vezes básicas, gente. Nossa, já pensaram e de repente, eu sei, acorda todo mundo, né, correndo, atrapalhado, mas e se de repente já deixar a mesa do café da manhã pronta na noite anterior, né? E se a gente tentar, né, um dia acorda 5 minutos mais cedo, no dia seguinte 7 minutinhos mais cedo, no outro dia 10 minutinhos mais cedo, e aí a gente consegue ir trabalhando com eles essa questão de uma alimentação mais adequada. Enfim, gente,
Não dá para gente, quando a gente fala em transformar um aluno em um estudante, é a parceria, porque sim, tem coisas que dizem respeito à família, tem coisas que são de responsabilidade da escola, mas quando a gente percebe, é um time, quando a gente percebe que está lá no meio do campo, né, do jogo do futebol, e o meu colega, que é o zagueiro, ele se machuca, o time inteiro tem que se reestruturar no momento em que esse jogador está fora do campo, lá, vendo o que vai acontecer, se ele vai voltar, se vai colocar alguém no lugar, o time inteiro tem que se reestruturar. Né? Então, se chegou até mim a informação de que aquele aluno não toma café da manhã, eu não posso simplesmente falar assim, ah, isso é responsabilidade da família, né? Ela tem que se virar com relação a isso. Não, muitas vezes a família nem tem essa noção da importância disso, da alimentação para a aprendizagem. E eu digo, gente, que tudo que diz respeito ao aprendizado é da nossa responsabilidade. Embora a alimentação, o café da manhã vá acontecer em casa, ele interfere na aprendizagem. Então, eu sou corresponsável. Entenderam? Vejam só isso, né? Analisem isso. Então, pessoal que né, de repente a escola tem uma orientadora profissional, desculpa, uma orientadora educacional, tem o coordenador, né? O próprio professor numa reunião de pais, dá para a gente fazer isso. Numa boa, não é chamar o pai para chamar a atenção, olha, o senhor não está dando café da manhã para o seu filho, mas é isso que eu estou fazendo com vocês. Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? De onde vem? O porquê disso? Qual é a consequência de não se ter isso? Isso, gente, é super importante. Né? E assim, não é só a orientação também dos pais, mas pensar com eles nessa queima de calorias. Né? Isso mesmo. Durante a aula, assistir aula queima, a gente queima caloria. E aí as pessoas devem estar falando, opa, a partir de hoje vou assistir muitas aulas para poder queimar bastante caloria. Gente, queima sim. Pensar queima caloria. A cada aula, lógico que eu estou falando de um estudante em sala de aula e não de um aluno, tá? Tem diferença. Vejam bem, o estudante em sala de aula, ele queima em média 126 calorias por hora. E isso se a gente não estiver aí falando de uma aula de educação física, que lógico, né, o gasto calórico é muito maior. Então, gente, mesmo com o café da manhã adequado, entre o café da manhã e o almoço, ou o almoço e o jantar, né, para que o nosso cérebro aguente o tranco aí, é preciso mais alimentos, né, para a gente conseguir ir repondo essa energia, esse gasto calórico nosso. Então, fruta, barrinha de cereal, ou seja, um lanchinho saudável, né? Também é necessário isso. Não dá para a gente simplesmente, são 3 refeições e ponto final. Principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento. Né? Então, essa queima é muito maior. E, gente, como não é só de comida, né, que a gente sobrevive, o nosso aluno também precisa, para se manter disposto, para executar todas as atividades, né, com qualidade, é essencial que ele mantenha a hidratação em dia. Então, não é só o alimento, mas é
o líquido, a hidratação. E nesse sentido, gente, nada mais substitui a boa e velha água. A desidratação, ela causa sonolência, ela causa fadiga. E olhem bem, gente, desidratação não é aquele estado que a pessoa está, né, já delirando, como a gente vê às vezes em desenho animado, né? Não, a partir do momento que você sente sede, você já está entrando em processo de desidratação. Então, a sede já é um sinal do nosso organismo de que o nível de água está baixo. E aí, gente, isso vai trazer cansaço, preguiça, sonolência, ou seja, independentemente do que acarretar, se é sonolência, se é cansaço, se é preguiça, isso vai comprometer o nosso estudo, certo? Então, a água, ela é super importante para esse bom desempenho mental. Por quê? Porque é a água que facilita a realização das sinapses, daquelas ligações que acontecem entre os nossos neurônios. Por isso que quando a gente está estudando, né, a velocidade dessas sinapses, ela é muito acelerada, porque tá tudo ali sendo ativado, né? E o cérebro precisa de muita água nesse momento de estudo. Por quê? Porque se está acontecendo muitas sinapses, lógico, eu preciso de água para que isso aconteça. Então, não é só, ela é causa e ao mesmo tempo é consequência. Para que a sinapse aconteça, eu preciso de água. E porque as sinapses estão acontecendo, eu preciso de água. Entenderam? Então, a hidratação, gente, é fundamental. E como a água tem uma absorção imediata, ela é ideal, né? Assim, é fundamental e melhor que seja dada preferência para a água ao invés de sucos e refrigerantes, enfim. O ideal mesmo é orientar os nossos estudantes a sempre terem, né, uma garrafinha, né, e levarem isso para a sala de aula, né, não, até para não ter que ficar nessa coisa de ficar levantando a mão e de repente você pensa que é uma dúvida e na verdade ele interrompe tudo porque ele quer beber água, né? Então, leva uma garrafinha de água para dentro da sala, né? Muitas vezes eu já vi dentro das escolas, né, adolescentes, alunos, crianças, enfim, que levam suco, né, às vezes até refrigerante nas garrafinhas. Não, gente, isso não é bom, né? A hidratação, ela acontece de forma adequada quando é água, ok? E lógico, assim, sem ser no momento de estudo, sem ser no momento de aula, aí sim pode intercalar água com água, sei lá, suco natural, água de coco, enfim, ok? O nosso desempenho, gente, ele depende diretamente dos hábitos que nós temos durante o dia. E a boa alimentação é um desses hábitos. Ela é um fator determinante para que a gente possa potencializar o nosso rendimento cerebral. E aí, algumas perguntas para vocês. O cérebro tem fome do quê? Vamos traduzir um pouquinho essa pergunta. Quais os alimentos podem ajudar nos estudos? O que contribui para a saúde dos neurônios, para manter a memória do nosso estudante afiada, para manter o bom humor,
para ajudá-lo a manter foco nos estudos. Quais alimentos são esses? Bom, para combater a mente cansada, para ter um aprendizado melhor, é preciso que a gente oriente os nossos estudantes a prestarem atenção àquilo que está sendo consumido. Por quê? Porque ao estudar, como a gente já viu, né, o cérebro ele faz uso, ele consome de muita energia. Então, nós precisamos ajudar os nossos estudantes, primeiro a compreenderem, né, que aprendizado, capacidade de concentração, atenção, memória, estão diretamente relacionadas à capacidade de geração de energia, ok? Então, quanto melhor estiver a capacidade celular de produzir essa energia, melhor vai ser o rendimento intelectual. E para isso, a gente precisa do quê? Precisa de células saudáveis. A gente precisa de conexões cerebrais funcionando aí perfeitamente. Só que o que a gente vê, principalmente por parte dos nossos alunos mais velhos, né, os alunos de repente que estão aí em fase de vestibular, é que eles deixam a alimentação para um segundo plano. E aí é aquela coisa, eu como a hora que der tempo, eu como aquilo que for mais fácil e mais rápido, né? Eu abro lá a despensa e pego o que tem. Na verdade, eu não faço eu não estou preocupado com a minha alimentação. Eu estou preocupado em sobreviver, né? Não tem um programa, uma rotina alimentar saudável. Eles estão ali, eles só querem, né, sobreviver. E dependendo daquilo que ele come, gente, a alimentação pode fazer até mal para ele. Ou o que é pior, né, pode gerar um efeito contrário. Então, tem alguns alimentos que são vilões para a qualidade do estudo. Por exemplo, açúcar, gordura, conservante, fritura, refrigerante, produto rico em sódio, gente, que são a maioria dos produtos que vêm empacotados, né? Então, tudo que é industrializado, tá lá empacotado, geralmente tem muito sódio. Bebida alcoólica, energético, tudo isso, gente, traz como consequência a diminuição da concentração, né? E o efeito rebote disso é o aumento da sonolência. Então, gente, super práticos, super saborosos, né? Fast food, que é a coisa mais gostosa que isso, que é a coisa mais gostosa que um bite de um hambúrguer, um tantão de batata frita, um milkshake, né? Super saborosos. Só que eles provocam um efeito péssimo no organismo. E se a gente quer transformar um aluno em um estudante, nós temos que ajudá-los a terem consciência de que depende deles, né, do que eles, e mais ainda do nosso cérebro, né, para que funcione bem, eles precisam comer melhor. Ai, mas eu não gosto de verde, não gosto de coisinha verde, que são os legumes, né, que são as verduras. Pois é, mas aí é uma questão de consciência, né? Para o meu corpo funcionar bem, principalmente para o meu cérebro funcionar bem, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque se eu não abrir, gente, eu continuo no papel de aluno. Se eu quero, né, me transformar em um estudante, ser um estudante, aí eu tenho que ter hábitos alimentares. Não dá para a gente fazer o contrário.
entenderam? Então, assim, tem alguns alimentos que são, sim, super importantes de serem ingeridos aí na nossa rotina. Por exemplo, ômega 3. Onde que eu encontro isso? Primeiro, ômega 3 ajuda na concentração, ajuda na memória, né, na velocidade do aprendizado. E pode ser encontrado em quê? Em peixes, né, ou em algumas sementes, como a chia, como a linhaça. A vitamina B, ela ajuda a melhorar a memória, auxilia na nossa energia, na nossa disposição. Onde que eu encontro? Carne vermelha, ovos, feijão, grão de bico, nozes, amêndoas, enfim. Carboidrato. Carboidrato é aquele que vai dar energia, né? Que vai dar vigor, disposição. Mas daí, vocês podem estar se perguntando assim, ué, mas chocolate tem carboidrato, pizza tem carboidrato, macarrão, carboidrato. Posso comer? Né? Posso, ainda mais para um aluno, ele vai perguntar isso, batata que ele vai perguntar isso, batata frita tem carboidrato, né? Batata que eles vão perguntar isso. Então, gente, não. Eles geram, a gente precisa de carboidrato que gere energia, lógico, perfeito, mas um carboidrato que não prejudique o nosso organismo, muito menos o nosso sistema nervoso central, né? E o carboidrato, vamos assim dizer, simples, chocolate, macarrão, pizza, pão, feitos de farinha branca e açúcar, né, que é no caso do chocolate, eles vão acarretar um processo meio que inflamatório no nosso cérebro, tá? Então, não. Os alimentos, eles prejudicam o nosso aprendizado, esses alimentos, né? Eles não vão melhorar, eles vão prejudicar. Então, o foco é consumir alimentos que vão nos fornecer o carboidrato, mas que sejam feitos de farinha integral, com a farinha integral. Então, é o pão integral, o arroz integral, o macarrão integral, né? Preferencialmente. Então eu não posso mais comer, né, nada que tenha farinha branca? O ideal é que não, mas não tem problema de vez em quando, né? Outra coisa, a gente precisa ingerir alimentos ricos em zinco, em ferro, em fósforo, né, que mantém o nosso cérebro vivo. E aonde eu encontro esses elementos? Em alimentos, em grãos, em vegetais que sejam ricos em coloração verde, então é a couve, o brócolis, espinafre, né? Kiwi, maçã, também são excelentes para o nosso organismo. Tem uma erva que é a sálvia, que aumenta muito a nossa concentração, e ela é indicada a ser consumida antes de começar os estudos, porque ela ajuda a potencializar o foco e a concentração. Frutas, gente, principalmente frutas vermelhas, que têm o poder antioxidante, né? Então, acerola, morango, melancia, maçã, a pitanga, porque as alaranjadas também ajudam. Então, essas frutas são excelentes para ajudar no raciocínio, né? E, por fim, a queridinha dos nossos estudantes, a cafeína, um estimulante
e que evita aí a fadiga mental, né, que pode ser encontrada no chá preto, no chá verde e no maior, melhor parceiraço, né, dos nossos estudantes, que é o café, né. Sim, encontrada nessas bebidas, mas lógico, gente, muito importante que seja ingerida com moderação, porque a cafeína é um estimulante e dependendo do horário e da quantidade, isso vai prejudicar o sono, ok? Então, gente, mudando alguns hábitos alimentares, é possível a gente melhorar o desempenho escolar, aumentar a disposição, a concentração, o foco, a memória, ou seja, ter um estudo de qualidade. E agora eu vou deixar para vocês uma dica. Ao invés de falar sobre isso, como eu estou fazendo agora aqui com vocês, né? Ao invés da gente dar uma aula sobre alimentação saudável, uma aula sobre a relação dos alimentos com o hábito de estudo ou com a qualidade do nosso rendimento acadêmico, ao invés disso, mudem o foco, né? Ajudem os alunos a pensar que comer também é aprender. Olha só, né? Dá para fazer N atividades em que o aluno vá aprender que comer é aprender, né? Então, produção de vídeos, de fotos, fazer entrevistas, promover debates, sei lá, trabalhar um gênero textual, né, um noticiário, enfim, gente, sair da aula expositiva, né, e levar para que eles pesquisem, para que eles vejam que é diferente, né? Quando a gente fica falando e para muitos vira uma pregação, né? Então, ao invés da gente ficar lá pregando no deserto, ou mesmo o professor particular, né, que está lá orientando o seu aluno, né, o orientador educacional, ao invés de ficar falando, façam o contrário, lancem o tema e orientem essa pesquisa, orientem essa busca, né? Com certeza a gente tem aí uma infinidade de possibilidades. Agora, é muito importante que isso seja levado em consideração quando eu penso nessa transformação de um aluno em um estudante, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários se vocês já tinham alguma vez, né, pensado sobre isso, ou o que vocês pensam, consideram, sugestão de atividades, até para que outras pessoas também possam conhecer, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que logo tem mais. E, para quem quiser, me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, e também no Facebook. Tchau, gente! Até!